Vamos lá, estamos aqui, mais um Código de Mestre, com pessoas queridas, ilustres, né? Hoje estamos com uma autoridade aqui, Rogério Pinheiro, nosso vereador da cidade de Salto, e Flávio Garcia, que também é uma pessoa que passou pela minha vida aí no início da minha carreira, ainda quando estava no primeiro ano de Direito. Acho que esse diálogo vai discorrer aqui também. E o Rogério também é um papo fácil hoje, que é um amigo de infância e adolescência e que tem muitas conexões profissionais. Muito obrigado por estarem aqui, fico muito feliz e com certeza o papo vai ser fácil, né? Eu acho que já se passaram 40 churrascos e nunca acabamos o assunto, né? Pode ser que alguns deles venham a ser repetidos, mas tenho certeza que sempre tem uma coisa boa para comentar. Legal. E quero saber principalmente de vocês, mais hoje do Rogério, que está presente na política saltense, falar um pouco mais toda essa trajetória, dessa experiência. Lógico que eu acompanho de perto, né? E tenho muito orgulho de você, das suas conquistas. Mas saber como que está hoje, eu sei que está no começo de uma caminhada, e eu quero que você traduza um pouco isso. E depois o Flávio também, que vivenciou 4 anos em uma gestão pública também. Eu acho que esse aqui é um papo que a gente pode discorrer hoje. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde, doutor Fernando, doutor Flávio. E feliz de estar aqui, né, no podcast Código de Mestre. Você é o mestre, tá? Vocês são os mestres hoje. Então, o podcast com certeza é um sucesso porque está sendo gerido por um cara competente igual você, que sempre foi, e desejo... Saco, né? Não. Às vezes a gente tem que puxar um pouco, né, de saco, né? Quem não puxa saco um pouquinho, né? Mas brincadeiras à parte, é isso. Desejo sucesso. Obrigado. E sempre fazendo coisas com qualidade. E estamos aí. Falando da política aí, estamos vivendo aí os primeiros 3 meses, por assim dizer, de experiência aí. Normalmente na política se fala dos 100 dias, né? Muito para o executivo, mas vale para o legislativo também. Já se passaram 100 dias. Já se passaram 100 dias. Então, assim, estou feliz. Estou ali na Câmara Municipal de Salto, na Casa de Leis do nosso município. Estou aprendendo ainda os primeiros passos, né? Legal lá que tem 2 vereadores lá que são experientes, então eu costumo analisar o movimento deles lá, né? Na Câmara, isso é importante, porque já passaram ali por mais de 2 legislaturas. E assim, vamos lá, né? Devagarzinho a gente vai tomando os espaços, vai aprendendo e vai colocando em prática aquilo que a gente gostaria, né? que acontecesse. Orgulho, né, dessa trajetória. Assim, você ser eleito é uma coisa muito importante, difícil. Quantos, né, tentam e quantos não alcançam essa cadeira, né? Eu não sei como foi essa conta. Esse ano aqui, no ano que passou, que foi a pré-campanha, né? A gente teve aí quase 300 candidatos a vereadores para 11 vagas. É um filtro muito pequeno, né? E é legal porque você é validado pela sociedade, literalmente, né? Isso. E como tem 300, se pulveriza muito o voto. Não tenha dúvida. Parabéns. Estamos aí. Mesmo, obrigado. E doutor Flávio, Secretaria do Meio Ambiente, o mestre no Direito Ambiental. Fala um pouquinho sobre essas experiências aí. Tive o privilégio de viver a experiência, né? Na última gestão estive como secretário municipal de Meio Ambiente e acrescentou muito a minha vida, como acrescentou todas as outras experiências que eu tive. Fernando bem ressaltou, né? Quando eu ainda era um menino, tive a oportunidade de conhecê-lo ali como... Nós somos ainda, né? Nós fomos... trabalhamos juntos no início do juizado, naquela época de pequenas causas, hoje é especial civil, né? Conciliando as pessoas, né? O que hoje é chamado de mediação, né? E essa experiência vem sendo aplicada no nosso escritório hoje, não é? Sim, com certeza. O caminho é esse, conciliar as pessoas. Quero aproveitar também, parabenizar o doutor Rogério. Imagino. Obrigado, Flávio. Eu me sinto bem à vontade hoje aqui, doutor, porque nós estamos entre amigos, né? Sem dúvida. Entre amigos e entre colegas advogados, né? E eu e o Rogério já com alguma experiência na política. Né? Sim.
E, inclusive, nós estivemos no mesmo grupo político nas últimas eleições municipais. Né? Qual era o grupo? Era o mesmo partido ou o mesmo Isso, grupo? mesmo grupo. O mesmo grupo. Né? Eu trabalhei coordenador de campanha, inclusive, do Rogério. Né? Então, quero aproveitar o ensejo para parabenizar pelo sucesso obtido nas últimas eleições, né? Algo que ele veio construindo ao longo dos anos, até porque o trabalho social dele certamente foi decisivo na hora do eleitor colocá-lo entre os nobres e disse. Tenho certeza que está fazendo um papel formidável na nossa Câmara. Não, agradeço, doutor Flávio, e assim, estivemos no mesmo grupo político mesmo, de fato, né? E com certeza eu também atribuo essa vitória ao grupo que estive presente, né? Dr. Laerte, o vice-prefeito na época, né? Que era o Edmilson, mas hoje vereador, né? E é o Dr. Flávio, que esteve ali na Secretaria do Meio Ambiente, e junto com o grupo ali, a gente fez uma boa campanha, foi legal. Mas o voto do eleitor, ele é secreto, né? E coube ao eleitor escolher um outro grupo. Mas estamos aí. Flávio, com certeza, se mostrou um excelente profissional ali na Secretaria do Meio Ambiente. E estamos aí, tentando sempre contribuir para a sociedade de alguma maneira, né? Até dando sequência, né, nesse mesmo assunto, Rogério, eu acho interessante você falar do diálogo entre o legislativo e o executivo. Sim. Né? Porque eu, como secretário, apesar de ter o meu grupo, evidentemente, eu estabeleci um diálogo muito positivo com vereadores, tanto da situação como da oposição, para que funcionasse bem a secretaria. E, sem falsa modéstia, a Secretaria de Meio Ambiente funcionou muito bem nos anos que eu estive à frente. Eu acredito muito a esse diálogo. Né? Precisa conversar com o vereador, precisa conversar com a oposição para entender, né, todas as demandas. Porque a população ela é heterogênea. Né? Tem gente que quer uma coisa, tem gente que quer outra. O meio ambiente é uma causa que agrega e é uma causa que interessa a todos. Né? Então, sempre foi importante esse diálogo. Então, você hoje se elegeu como vereador de oposição. Como é sua posição em relação ao executivo, que em tese seria a oposição nossa, né? Seria um outro grupo político? Como é sua postura em relação a isso, doutor Rogério? Olha, o que eu penso, doutor Fernando, doutor Flávio, aproveitando a deixa aí que hoje foi escolhido o novo Papa, né? Sim. O Pontífice, como os católicos dizem. Leão XIV. Leão XIV, muito embora eu seja evangélico, o pontífice, ele tem a tradução literal de ponte, né? Sim. E eu sou disso, eu sou de construir pontes, não de destruir. Então, como está sendo o meu diálogo com o executivo? É um diálogo de construção. Eu, muito embora tenha sido eleito como oposição, eu tento fazer oposição dentro do que se pode, né? Do que se é permitido e do que se é moralmente lícito, né? A gente nunca acerta, né, tudo. Eu tento construir uma oposição inteligente. Você se considera um vereador de oposição? Eu não me considero um vereador de oposição. Não me considero um vereador de oposição e também não fui eleito no grupo da situação, né, que é hoje, que é o prefeito Geraldo Garcia. Eu estou lá para servir a população. E o que for melhor para a população eu vou estar fazendo. Essa que é a verdade. Então eu não vou ser oposição só por ser. Né? E não vou usar do fato de eu ser oposição para fazer críticas baratas. Então, eu penso no melhor da população. E a gente vai ali atuando e conforme as coisas vão andando, a gente vai vendo o que é melhor, né? Para a população. Conte aí os principais ocorridos nesses 100 dias aí. Tem alguma coisa que já marcou você nessa trajetória do Legislativo Municipal de Salto? Olha, doutor, eu acredito que assim, esses primeiros 100 dias para mim foram experiência. Para o executivo, boa parte do executivo de lá não foi experiência nenhuma. Por quê? Porque eles já são experientes, né? Eles estão tentando resolver os problemas do município, que a gente sabe que, muito embora o município de Salto ele seja um município que esteja crescendo e prosperando, há muitas coisas para serem feitas, entendeu? Então, assim, o que eu tenho de experiência lá e que tem sido positivo para mim é o diálogo com todos os secretários,
com os secretários, o diálogo com o prefeito. Isso está sendo muito positivo. Isso está sendo positivo, porque através deles e junto com os vereadores dialogando na Casa de Leis, a gente consegue ter a real dimensão e mensurar o que o povo precisa e até que ponto, de fato, o executivo consegue atender os anseios do povo, da população saltense, a curto prazo, a médio e a longo, né? Você já tem um anseio a curto prazo do povo saltense? Olha, eu tenho um anseio de ver duas situações em Salto se resolverem a curto prazo, que seria a questão da saúde e da água, né? Então, assim, a água é crônico, perfeito. Eu me lembro de uma ligação que eu tive do chefe do executivo, do Geraldo Garcia, me parabenizando pela vitória, né? E eu lembro das palavras, a gente fez uma conversa muito curta, objetiva, não era um momento, né, da gente conversar sobre mais coisas, até por causa da agenda dele, que é extensa, e naquele momento ele falou, Rogério, gostaria de deixar um legado para Salto, né? Eu acho que todo político tem isso, ele gostaria de deixar um legado marca, né, perfeitamente, né? Então, assim, a água, a gente vem com esse problema crônico há muito tempo, e se eu puder contribuir para que isso se resolva, eu vou ficar muito feliz. Então, isso eu penso diariamente. Eu acho que a água é um caso meio delicado, porque está junto do saneamento, né? E os saneamentos são sempre obras mais faraônicas. Você teve à frente, né? Mais do que isso, são obras que não aparecem também, no primeiro momento. Também. Mas o que eu vejo que hoje a gente tem lá um projeto, né, talvez uma coisa que eu sonho em mudar a cidade com a represa, né, com a capital, o reservatório de água, né? A gente tem coisas adiantadas nesse aspecto, né? Mas só que eu acho que o que eu vejo hoje a carência é por água de qualidade, não água bruta. Água bruta nós temos, o que a gente não tem é o reservatório para abastecer os locais. Lembrando que o problema da água não é a falta d'água, né? Sim, a água tem. Exato. A questão, assim, para simplificar para a população, é o mecanismo que existe hoje para quando essa água é captada lá no rio, na nascente, por assim dizer, onde tem que captar, e chegar limpa na população. Isso. Então esse processo ele sofre, né, que ele precisa ser resolvido. Mas tem outro ponto também que é importante, é você, vereador. O que você poderia ajudar? Eventualmente um projeto de lei, um recurso, mas eu vejo que esses projetos mais grandiosos, eu falo assim, eu acho que para mim uma cidade efetivamente muda, vira a chave de uma cidade com emendas parlamentares. Não tenha dúvida. E assim, acho que eu colocaria assim, o seu papel seria estabelecer uma forte conexão com o seu grupo político dos deputados estaduais e federais. Porque essas verbas sempre vão ter relevância em nossa cidade. A gente tem um exemplo de uma cidade vizinha aqui, né? Que ele é muito sólida nessa questão, porque tem lá o Rogério Nogueira, o irmão dele, o Reinaldo, que fizeram uma dobradinha excelente. Indaiatuba se transformou nesses últimos 30 anos. E eu acho que Salto precisava dessa transformação. Nós, às vezes, a gente fala sobre política, óbvio, né? E o que a gente já debateu, assim, precisava de uma coalizão com relação a uma pessoa que nos representasse numa posição de um deputado, seja federal ou estadual. Então, eu concordo plenamente e eu acho que é uma soma de fatores. Então, quando você menciona Indaiatuba, que tem 4, acho que Itu já teve 2. Então, é isso. Inclusive, na Câmara Federal foi aprovada agora uma questão do STF, que discutiu a proporcionalidade de deputados por estado, né? Da forma como o STF decidiu, e se fosse cumprido pela Câmara Federal, iriam diminuir 4 deputados, então a solução foi aumentar o número de cadeiras com 18 deputados a mais, saindo de 513 e indo para 531, e conseguindo ali cumprir a meta que o STF determinou. E a discussão dessa questão do número de deputados é justamente isso, as emendas parlamentares, né? Não há uma distribuição, como se diz, orgânica, proporcional. Então você pega a cidade de Indaiatuba, ela recebe muito mais recursos do que Salto. Sim. E não necessariamente o deputado ele é obrigado a distribuir emendas parlamentares a mais ou a maior para Indaiatuba em detrimento de Salto. Sim. Então a gente teria que mudar um pouco da consciência, né, política, teria que mudar a questão da legislação nesse sentido. Eu não sei como mudar isso. Isso, essa questão da representatividade. Assim, eu sou deputado,
o Rogério, é o deputado de Indaiatuba. Sim. Ninguém tem dúvida disso. Sim, sim. Em que pese eu não tenho conhecimento muito aprofundado, tá? Mas ele também ajuda muitas cidades aqui. Inclusive Salto. Inclusive Salto. Mas não deixa de ser um representante da cidade de Indaiatuba. Em que pese é um deputado a prioridade estadual. dele sempre vai ser Indaiatuba. Como tem outros em outras regiões também. É natural que o deputado eleito, em tese, ele teve mais voto em determinado local, que ele enxergue, né, que talvez aquela população tenha um carinho maior por ele. Então, assim, eu acho que Salto, ele poderia avançar um pouco mais se a gente elegesse um deputado. Sim, mas aí tem que ter uma coalizão, né? Teria que ter essa coalizão, não tenha dúvida. Que não é fácil. Que não é fácil, com certeza. Não um é diálogo fácil. difícil. É um diálogo... Mas é preciso ter essa consciência de que, para aumentar a representatividade de Salto, inclusive tem um amigo comum nosso, o Dr. Não vamos Valdecir, esquecer que Salto teve um deputado, né? Arquimedes Lamulha. É o último, mas é quase história. É quase história. Mas ele fala que Salto tem que lutar pelo protagonismo. Né? Que até aqui nós fomos coadjuvantes. Sim. Né? Enquanto nós não nos vermos como protagonistas, a gente sempre vai depender de favores de políticos de outras cidades para as grandes coisas. Historicamente, né, eu nem era nascido, mas Salto já foi considerada Manchester. Isso. Quer dizer, por conta da indústria. A minha família, obrigado. A minha família veio para cá por causa disso. Sua família da onde? Os irmãos são Vamos contar da história. eles são mineiros por natureza, migraram de Minas para o Paraná. Que lugar de Minas? Capelinha, Minas Gerais, isso. E migraram lá de Capelinha o meu avô e a minha avó com 10 filhos para o Paraná. Sujou, né? O pé de vermelho. Sujou o pé de vermelho, Ubiratã. Ubiratã. E lá é a cidade do nosso ilustre aí, representante aí da advocacia saltense, Dr. Romeu Bicalli, nasceu lá também. Se eu me corrija aí depois se eu estiver errado aí, todo mundo. Sim. Mas e legal, aí, Rogério, voltando ao tema de Ubiratã, só para terminar, concluir, eles vieram para Salto. Por quê? Porque, como você mencionou, na época, Salto precisava de cidadãos para trabalhar, quando era considerada quando era considerada Manchester Paulista, porque tinha muita vaga sobrando e não tinha mão de obra suficiente, não tinha material humano. E eles vieram para cá por causa disso. E nós deixamos passar esse rolê. Nós não, né? Porque nós não éramos nem nascidos, né? Não éramos nascidos, com certeza. Eu não era nascido ainda. Mas os meus tios vieram para cá. Nesse momento, Indaiatuba tinha 30 mil habitantes, né? Era minúscula perto de Salto. E tu já tinha uma certa relevância também no cenário. A maior relevância da região é Itu. Não, aí tu sempre foi aí Hoje já não mais. Eu não vejo Itu nesse protagonismo. Itu é o berço da República, né? Que o pessoal fala. Sim, mas eu vejo esse protagonismo na nossa região, em Indaiatuba. Lógico, desconsiderando o que eu falo, né? A questão de Campinas, de Sorocaba, que já aí entra nas metrópoles que nos rodeiam aqui, né? Sim, inclusive eu estive ali na região da Grande Salto. Região da Grande Salto. Eu estive em Sorocaba recentemente, até conversei lá, até publiquei um vídeo com o Rodrigo Manga. Sim. Né, prefeito aí que acabou saindo nos noticiários aí de uma forma negativa e que eu acredito assim que tem a coisa envolvida por trás no sentido da imprensa querer denegrir um pouco a imagem dele. Ele é bom de marketing, né? É um cara... E ele tem mudado a cara de Sorocaba para muitas coisas, né? Sim. Foi legal porque ele, né, um cara muito novo, competente. Ele tem acho que seus 42, 43 anos. E ele falou, vamos para Salto para discutir políticas, né, de cunho federativo, por que não? Eu acho que é assim que começa, né? Amanhã ou depois um Manga... que nem o Rodrigo Manga, ele ganha para deputado, para governador, não sei, ou para deputado federal, e ele fala, não, ele bota na cabeça que ele vai ajudar Salto, e daí? Sim. Ele pode, né? Então acho que começa por aí, quando a gente fala de coalizão. A gente tem que... Acho que assim, que a cidade de Salto, o saltense, ele tem que deixar de pensar pequeno. Sim. Perfeito. Entendeu? Ele tem que pensar grande, ele tem que pensar que Salto pode sim ser uma cidade diferenciada no meio das outras grandes.
né? E sem contar, que eu acho que assim, eu sonho com isso, a gente, na questão da represa, eu acho que outro dia até falei pro Geraldo naquele encontro. Lembra aquele encontro que você me convidou lá, que foi do Maurício Neves? Sim. E aí eu fui lá te prestigiar e o Geraldo veio e falou, Geraldo, precisa de um protagonismo, um salto, porque nós estamos no marco zero. Isso foi quando? Foi na campanha para deputado, né? Sim. 2022, acho que sim, foi, né? Sim. Porque eu falei para o que era Salto, o que era Indaiatuba 30 anos atrás? Como era o parque ecológico? Então assim... Era um largado lá. Com essa represa, cara, se Salto tivesse a proporção da represa do parque ecológico é tipo 10, 20 vezes maior em questão de beleza natural. Muita gente não sabe, o parque ecológico ele é criado, né? Sim. É um córrego que foi represado, várias represas, acabou né? ficando bonito Sim. porque investiram ali. E veio, como você fala, recurso estadual. Sim. Porque o dinheiro da cidade não faria aquele que se tornou o Mas assim, se tivesse um projeto mais a longo prazo, aí vocês, né, não você, vocês vereadores de Salto têm um protagonismo violento. Sim. De um plano diretor com, sei lá, com uma duração de 30 a 40 anos, contemplando todas essas questões. Mas, doutor Fernando, terça-feira agora foi a nossa sessão de Câmara, todas as terças, às 14h. Aproveito e convido todos que estiverem assistindo o podcast para que vá na Câmara e acompanhe os trabalhos lá dos vereadores. Eu falei, uma das coisas que eu falei na Tribuna Livre, que eu reforcei, porque eu falei logo na segunda oportunidade que eu tive da Tribuna Livre, do plano diretor de Salto. Entendeu? Comentei o site da prefeitura, dentre as informações que a prefeitura fornece para a população, hoje ela tem uma informação a respeito do plano diretor, para que todo cidadão acesse, preencha um cadastro, e lá nesse cadastro, dentre as coisas que a população ela vai ser informada lá, para ela falar do bairro dela, a respeito de academia, de postos de saúde, da iluminação pública, da mobilidade urbana do local, da questão do lazer. A prefeitura ela precisa dessas informações da população para que ela entenda as reais necessidades de cada local, para ela construir o plano diretor dela. É óbvio que a prefeitura sabe, tem essas informações, independentemente do povo preencher. Mas o povo participa. A ideia também das informações ali que a prefeitura presta é o povo participar, a população participar. Então você veja que com um plano diretor inteligente, a gente poderia evitar muito, se tivesse sido feito um plano diretor muito bom há 20 anos atrás, muitos dos problemas que a gente enfrenta na cidade hoje a gente não teria, entendeu? Então essa questão do plano diretor que você mencionou é de suma importância mesmo. E é importante a participação de gente de todos os bairros da cidade, porque um problema que afeta uma pessoa do centro não é o mesmo problema que afeta alguém do Arquidiocesano, por exemplo, que é do outro lado da cidade, né? E tudo isso tem que ser debatido, realmente a população precisa participar. Isso você colocou muito bem, Rogério, porque a gente percebe que a pessoa critica o vereador, critica o prefeito, mas não entende como funcionam as coisas. Sim. Pouca gente acompanha as sessões da Câmara, né? Onde pouquíssimas. As coisas realmente acontecem. Não há interesse. Mas as críticas fazem, né? Eu acho que assim, as críticas fazem parte. O homem público ele tem que estar preparado e eu acho que ele não deve se preocupar com a crítica. Ele tem que saber entender isso daí, entendeu? Agora, ele tem que saber cobrar também da população e falar, olha, podem criticar, mas lembre-se que a falta de participação de vocês também vai ter resultado negativo para vocês próprios. Muita gente não entende sequer a função do vereador, né? O vereador tem que fazer tal coisa, o vereador não executa obras, né? O vereador, ele legisla, ele fiscaliza os atos executivos, ele não vai lá construir uma rua, pavimentar uma rua. Existe ainda esse problema, né, Rogério, da falta de conhecimento das atribuições do vereador. Não, existe, eu acho que é um problema cultural do país, que a gente viveu uma época de ditadura militar, depois a gente saiu da ditadura militar, que acho que foi em 1984, e aí a gente entrou numa época dita de democracia.
E o país foi governado muito por esse período por governos de esquerda, de centro-esquerda. E a gente sabe que a esquerda, ela tem programas de assistencialismo. Eu acho que a geração de 84 para cá, né, ela foi acostumada, boa parte, a entender que o Estado é um grande pai, entendeu? Do qual ele tem que me prover. Então, eu penso assim, se nós mudássemos um pouco essa cultura e vesse o país mais como capitalista, entendeu? Isso poderia partir lá da própria comunidade periférica mais pobre. Eu acho que a gente mudava essa ideia e não vesse, por exemplo, o político em si, daí eu nem coloco o vereador, eu coloco todos, desde o vereador até o presidente da República, como eles vissem esse tipo de comportamento ou esse tipo de personagem como um personagem que ele está lá para administrar e não para fazer um assistencialismo barato. Um assistencialismo barato. Então, assim, você pega o Japão hoje. O Japão é um pequeno país minúsculo. Condições ambientais muito piores do que o Brasil. Você está entendendo? Não existem condições ambientais comparadas ao Brasil. O Japão é um pedaço de rocha no meio do oceano. Mas é uma e aí você pega outro exemplo, que é a Coreia do Sul, que foi dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e ela se recuperou depois da Segunda Guerra Mundial, é um país desse tamanho, né? E assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o espaço geográfico deles é pequeno. Sim. E aí eu vou fazer uma pequena analogia com Salto perto de Porto Feliz, Itu, Indaiatuba, as cidades que circunvizinham, ela é o espaço geográfico menor que existe. É uma das cidades menores territorialmente falando. Perfeitamente. Agora, isso significa que então que a gente porque geograficamente a gente é pequeno, que a gente vai ser... Não. Esses dois países demonstram que o pensamento desse povo é que faz do local um local de sucesso. Ótimo. Mas tem que estabelecer, assim que eu falo, tem que ser uma identidade para Salto, né? Acho que a gente está faz algum tempo nessa cidade dormitório, né? Isso. E eu não sei se isso é relevante para Salto. E aí quem está no poder tem que saber com muita precisão isso, né? Quem vai ser Salto? O que é Salto? O que nós queremos para Salto nos próximos anos, né? É que assim, como você sabe um pouco da minha trajetória, eu penso lá na frente, né? Eu sou sou ambicioso, gosto de estar pensando em pensamentos altos. E eu queria um Salto mais bonita, né? Assim, quando você vai para Indaiatuba, cara, dá gosto de andar pelo Parque Ecológico, é uma coisa que me agrada muito. Sim. E eu acho que a gente podia ter coisa nessa envergadura ou até melhor até, desde que essa represa aconteça, que eu tenho certeza que vai acontecer, há alguns percalços aí, mas vai acontecer. E se em torno da represa, por exemplo, tivesse toda uma infraestrutura, locais projetados para hotel, para uma marina, toda uma ciclovia, quadros, assim, eu vejo muito assim, o exemplo do Parque Ecológico aplicando aqui 10 vezes mais, né? Seria maravilhoso, né? Aí seria uma outra Salto. Existe um projeto muito bom, Dr. Fernando, inclusive teve início na gestão anterior, que é o Parque do Ajudante, do Código do Ajudante. Eu não sei em que foi iniciado aí pelo Dr. Laerte anteriormente, né? Que chegaria próximo aí do que seria o Parque Ecológico. O córrego até lá o trevo? Até o Parque do Lado. Quer dizer, a pessoa pegaria a bicicleta e embora. É um projeto interessante. Entraria nessa... Tem que botar na prática, né? Botar na prática. Hoje até tem um gancho, né? A ponte sendo reformada já poderia continuar essas obras e caminhar, né? Já ajudaria bem. Inclusive, voltando à questão da água, Rogério, eu queria indagar a você. Temos, claro, o projeto da barragem do Piraí, que eu acho que vai ser super benéfico para a cidade. Se eu não me engano, 20 anos que está aí, né? Agora, sim, né? Agora as questões ambientais foram superadas, né? E acredito que foram contornadas. E será muito importante a conclusão dessa obra. Mas existem dois projetos que também considero bem importantes, que seria a estação de tratamento da Pedra Branca, né, que vai tratar a água do Piraí, que também vai compensar o abastecimento, e a estação de tratamento do Rio Jundiaí, né, que é mais complexo porque a água do Jundiaí realmente tem uma qualidade bem inferior. Bem inferior, isso. O trabalho é mais... né? Como que estão, custoso, né? Como que estão essas duas obras hoje?
Então, lá na Câmara a gente tem comissões, né? Eu, infelizmente, não participo dessa comissão da represa do Piraí, participam outros vereadores, inclusive ontem teve uma reunião na cidade de Capivari a respeito dessa situação. Mas Capivari, porque Capivari não faz parte do consórcio, né? Faz parte a cidade de Itu, de Salto, de Indaiatuba e Cabreúva. Sim. Capivari, desculpa. É que você confundiu, porque o Indaiatuba capta a água do rio Capivari. Isso, perfeito. Foi uma reunião em Cabreúva. Então. Cabreúva, desculpa, me corrigindo aqui. A gente confunde às vezes Cabreúva com Capivari, né? Sim. E teve uma reunião lá entre os prefeitos da cidade e os vereadores que compõem essa comissão. E as coisas estão avançando. Como eu disse, a ideia do prefeito atual, do Geraldo Garcia, é deixar um legado de resolver esse problema. E está na hora dele deixar um legado. Isso, ele está no quarto mandato. Isso, né? está no quarto mandato. Eu acredito que as coisas estão avançando. Ele tem feito parcerias. Os 2 deputados aí que estão olhando bastante para Salto, que é o Maurício Neves, deputado federal, presidente nacional do Progressistas, e o deputado Rogério Nogueira, que é o nosso colega aqui da cidade de Indaiatuba, eles estão também ativos nessa questão, entendeu? O Geraldo também tem mantido muito contato bem próximo com o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o secretário Guilherme Derrite, entendeu? Que tem também olhado para Salto. Eu acho que essas forças políticas, dentro dessa questão da coalizão, entendeu? Eu acho que possa a gente colher bons frutos. O próprio governador Tarcísio. Recentemente, perfeito, o Tarcísio, nosso governador Tarcísio de Freitas, veio aqui em Indaiatuba na inauguração de uma escola e se dirigiu ao nosso prefeito, ao Geraldo Garcia, mencionando nominalmente ali na vista de todos os presentes a preocupação dele também com essas questões. Então, eu acredito que é força de vontade. O problema já está... como se diz, os políticos, os que são responsáveis e que têm força no atual momento para fazer acontecer, eles estão cientes, né? Agora, a gente sabe que a demanda de problemas é muita, né? Então, sim, a gente vai fazendo conforme... prioridades. Né? Isso, perfeito. Como então, tudo assim, em nossa vida, né? Perfeito. Então, acho que Salto... Eu sou muito, como se diz assim, de fé. Eu sou uma pessoa de fé, acredito muito em Deus, né? Falei isso na primeira tribuna livre que eu tive a oportunidade, né? Eu falei, olha, é uma conjunção de fatores. É a nossa vontade, mas a nossa crença em Deus também, que Deus pode movimentar as águas aí, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou um otimista por natureza, entendeu? Sempre. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto lá, né? Eu me lembro, eu conto isso para muitas pessoas, o Dr. Fernando falou, não, eu quero que você vá trabalhar lá comigo lá, mas você tem que ir de terno e gravata, entendeu? Padrão. Putz, e aí eu falei, caramba, velho, e aí eu vou andar de terno e gravata aqui no bairro, o que a turma vai pensar? Bela. Mas vamos pegar isso da igreja, eu achar que eu sou pastor, né, rapaz? Você já era da igreja? Já é praticamente. Eu já ia na igreja. Aliás, eu me declaro que você é uma referência espiritual. Imagine, que isso, quem me dera. Lógico, com certeza. Não tenha dúvida, ele tá dizendo que eu sou referência, que responsabilidade, hein? Mas o que eu quero dizer para complementar, e ali eu comecei a sair de casa, eu não tinha carro ainda para sair de casa, né, ia a pé, era perto ali, o escritório aqui no Bela Vista, né, eu morava lá embaixo, no Bela Vista lá embaixo, eu subia a pé. E eu andava de terno e gravata ali, e aquilo para mim foi muito bom, né, porque aquilo foi positivo, entendeu? Porque as pessoas começaram a entender que eu era advogado, né? Eu era novo, as pessoas deviam ter pensado, assim, advogado novo aí de terno, bem vestido, eu vou dar oportunidade para ele. Então, quando eu quis dizer do otimismo, eu acho que é isso, você tem que ser otimista sempre na vida, né? Acreditar, né? E você veio com aquela, você tem essa natureza e você colocou aquela condição. Então eu pensei assim, né? Eu comecei ali a construir a minha carreira jurídica ali. Eu falei assim, bom, eu não tenho outra opção, eu tenho que acreditar nisso, né? Então acho que o povo saltense, o político saltense, o cara que quer se engajar na política e ele é saltense, ele tem que ser otimista e acreditar que, não, amanhã depois o governador vai descer de helicóptero aqui
e vai resolver em tese o problema dessa cidade mandando verbas aqui. Porque no final das contas, doutor Fernando, doutor Flávio, a gente precisa de dinheiro, né? Sim. É dinheiro que faz as coisas acontecerem. Né? Então, às vezes, a distribuição de verba ela não é suficiente para resolver os problemas da cidade. Com certeza o Estado é muito mais rico. O Estado é riquíssimo, Paulo né? riquíssimo, né? É poderosíssimo. E as verbas né? parlamentares que pode vir do Estado da Federação que transforma. Para mim, essa é a minha convicção, Isso que vai transformar Salto. Então a gente seja no apoio de Maurício, do Rogério, mas eu acho que essencialmente eu vejo você como esse nome para o futuro. Imagine, eu acredito, eu creio. Se for bom para a federal ou estadual. Não, a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre faz numa coletividade. Então, assim, o futuro a Deus pertence, né? Sim. E a gente segue caminhando e fazendo o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem em mãos no momento. E assim, você é um crente temente a Deus, fazendo as coisas certas, e não tenho a menor dúvida que o fruto virá. Eu acho que todos nós somos crentes. Eu estava falando com o Dr. Flávio ali, se você acredita em Deus ou você não acredita, né? Não é bem assim, né? Mas entre nós até pode ser. Ele estava me evangelizando. Entre nós até pode ser. Eu acho que hoje eu estou num momento espiritual que eu nunca tive antes. Que bom, fico feliz. Longe de estar na sua experiência, né? Mas eu acho que é uma construção, é um processo que você tem que passar por ele, buscando essa intimidade com Deus, né? Que para mim está sendo muito valioso. E eu lembro muito tem duas coisas que me marcam nesse contexto com você. Primeiro, que teve uma quarta-feira que você veio aqui, com esses assuntos nossos, das nossas parcerias, e aí eu fiz uma pergunta para você. Eu falei assim, doutor, eu não tenho o WhatsApp de Deus. E eu falei, você já teve essa conexão? Aí você fez uma cara de deboche, assim, falou, lógico que eu tive. E não tem como não saber se teve ou não teve, é certeza, né? Sim. E isso foi numa quarta. No dia anterior, quem esteve aqui foi o Rodrigo Coelho. Sim. Você não conhecia ele, né? Sim, doutor Rodrigo. Também. Sim. E nós falando de trabalho, ele atua na área tributária. Um abraço, doutor Rodrigo, um cara que eu tenho muito apreço. E eu fiz a mesma pergunta para ele. E a cara dele, do irmão dele, Manuel, foi idêntica, cara. Eu falei, porque assim, tanto você, que é a minha referência, ele também sempre a gente acaba entrando num contexto espiritual, né? Sim. Como nós estamos agora. Sim. E eu perguntei, falei, eu não tenho o WhatsApp de Deus e tal. E você já teve essa conexão? Daí eles fizeram a mesma cara que você. Entendi. E isso, cara, foi a mudança da minha vida em tempos atuais. Porque ele falou num dia, ele e o irmão dele, depois você em outro. Mas eu não tenho tal. Porque é assim, quando você quer conversar com alguém, como nós estamos conversando, é porque nós temos intimidade. Sim. E a nossa intimidade foi construída. Sim. E no dia seguinte eu fui andar de bicicleta, que a gente faz tempo, já sempre a gente anda, né? E eu fui sozinho. Não deu certo com os amigos que combinaram, acabei indo sozinho. E eu fui orando, assim, e nesse dia eu senti essa conexão. Primeira vez, né? Foi. Então essa foi marcante para mim. É algo diferente, né? Realmente. Eu tomei uma decisão muito sólida na minha vida nesse dia, que reflete até hoje. E teve, antes disso acontecer também, uma vez que você sabe desse meu empenho de se aproximar de Deus, aí você falou bem aqui embaixo, falou, agora você vai ver o que vai acontecer de verdade com você. Uhum. Você não viu nada ainda. Entendi. E eu guardo isso comigo, por isso que eu falo que você é uma referência, porque tem coisas que marcam na vida da gente. Eu vejo sua trajetória, né? Sim. Nesse meio espiritual, que é muito positiva. Sim. Muito positiva. E tenho certeza que você está onde está muito por causa disso, ou talvez totalmente por causa disso, né? Que Deus coloca onde Ele quer. Você teve uma força desse seu... dos evangelhos que te rodeiam, eu tenho certeza disso. Sim, não tenha dúvida. E vocês os representam com muita propriedade, né? Então, parabéns e obrigado por ser essa pessoa que me traz essas questões espirituais tão importantes na minha vida. Não, imagine, doutor, pelo amor de Deus. A gente tributa todas as coisas a Deus. Ele é o grande arquiteto, como eu disse por Flávio, eu acredito muito nisso, entendeu? Então,
A experiência com Deus, ela é pessoal e única, né? Sim. A minha foi maravilhosa, foi transformadora. E hoje, quando eu posso, eu passo para as pessoas. Porque qual que é a minha função? É só passar, porque eu não tenho capacidade de fazer nada do que ele faz. Né? Então, assim, hoje, se você tem o seu podcast, se você é um advogado respeitado, se você pode gozar da vida, coisas que talvez muitas pessoas não puderam ou não podem, eu creio que você tem também que tributar a Deus. Sim. Né? Não porque você é melhor, eu sou melhor, o Flávio é melhor. É porque, como eu falei para o Dr. Flávio, eu falei, olha, um dos atributos de Deus é a soberania. Quem é soberano, ele decide e não dá satisfação para ninguém, justamente por causa da soberania. É soberano e pronto. Se você resolver demitir algum funcionário do seu escritório hoje, você não tem que dar satisfação para ele. Eu estou demitindo e pronto, acabou. É uma decisão única e exclusivamente sua. Né? Então, assim, quando Deus ele resolve abençoar alguém, ele resolve fazer uma conexão com alguém, por assim dizer, é uma coisa particular dele. Né? Ele faz muitas vezes sem você pedir. Sim. E às vezes ele faz porque você está pedindo. Mas acho que tem essa questão, eu vejo até alguns amigos como os nossos, né? Que no ateu não acredita. E como assim, aí até pergunto, né? Como ter essa conexão com alguém que você não acredita que existe? É possível? Olha, um dos princípios basilares da Bíblia, porque assim, a Bíblia é um livro igual a todos os outros. Para um ateu é um livro de histórias. Mas para quem tem fé e acredita, ela é diferente de todos os outros, porque ela é, num campo de comparação, ela é espiritual, enquanto todos os outros livros, eles são materiais. Foi escrito pelos homens como todos os outros, beleza. Mas ela tem uma passagem que diferencia de todos os outros livros, explicando que os homens que a escreveram foram inspirados por Deus, através do Espírito Santo. Coisa que os outros livros, os homens escreveram por experiências, por assim dizer, próprias. E o fato de esses homens terem escrevido a Bíblia inspirados por Deus significa, de uma maneira bem simplória, que eles tiveram inspiração celestial, como se uma força sobrenatural ditasse para eles o que eles tinham que escrever. Sim. Por quê? Porque no final das contas, a Bíblia é considerada como um livro, como uma profecia. Profecia é o quê? É algo que você fala e que vai acontecer futuramente. Então, parte-se do princípio que todas as coisas que estão escritas na Bíblia, elas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então, quando você lê ela, se você tem fé e acredita nas palavras dela, e aí é uma coisa natural, a fé é uma coisa sobrenatural, é uma coisa pessoal, você opta por acreditar ou não, porque a fé, ou você vai acreditar que vai acontecer ou você não vai acreditar. Não tem uma explicação, porque se tivesse explicação, não seria fé. Então Deus, ele enquadra a gente, ele dá um checkmate na gente. Essa que é a grande verdade. Você acha que quem não acredita nesse Deus, ele tem essa conexão com Deus? Ele não tem, porque ele não acredita, é impossível. Né? Porque o próprio Deus fala assim, que para que ele se manifesta na sua vida, é necessário que você creia que ele existe. Sim. Porque assim, se ele fizer algo, para você não acreditando, você não vai tributar essa honra a ele. Então não tem nexo, entendeu? Então quando eu falo que ele nos dá o checkmate, é porque primeiro que ele não precisa da gente. Ele é por ser. Você vai viver, vai morrer, e vai perecer e não vai existir mais, e ele vai continuar soberano. Essa que é a grande verdade. Então, quando ele dá o checkmate na gente, ele está dizendo o seguinte, se você acreditar em mim, você vai se beneficiar, se você não acreditar em mim, eu vou continuar sendo Deus. Então, ele te coloca numa situação que a única saída sua é acreditar que ele vai fazer, entendeu? Mesmo você não tendo ideia onde ele está, o que ele é e como ele pode. Quando você pratica isso, acreditando no impossível, e acontece,
Aí começa assim uma conexão com ele, porque daí você começa a entender. Começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido, porque você fala, eu acreditei e aconteceu. Isso não pode ser uma coisa natural. O acaso. Não pode ser o acaso. Cada um tem que ter essa experiência, seja de qual eu acho for, que todos têm que ter. Mas porque senão não vai, nem exatamente o que eu falei. Eu não tenho o WhatsApp de Deus. Sim. Não, daí você fala, lógico que é fácil saber se tem, né? Quando não tem, é mais distante. Eu falo por mim, é mais distante. É mais distante você entender esse mundo espiritual quando você mas você veja bem, tem coisas que você não vão conseguir explicar. Não se explica, não tem como se explicar. Então eu penso que quando eu falo de experiência pessoal, eu falo da minha. Porque eu não posso falar da dos outros. Você tem que viver isso. Sim. Eu estava até conversando aqui com uma pessoa no dia do seu aniversário a respeito do mandato, né? Eu falei, olha, é muito fácil falar e eu entendo as pessoas que estão de fora, eu entendo você também. E porque uma coisa é você ser candidato, outra coisa é você ser um crítico, a respeito, crítico como candidato, crítico como jornalista, crítico como população normal, outra coisa é você estar revestido do mandato e estar lá. Sim, talvez você não pensasse como você pensa agora, né? Mas eu entendo. Eu falei, então, hoje eu falo com o mandato, eu falo revestido. Então, eu tenho as duas visões, né? Então, quando eu falo da experiência pessoal que eu tive, eu tenho muita propriedade porque eu vivi isso, você acreditando ou não. Sim. Porque o bom é eu viver isso, entendeu? Agora, o que eu digo, humildemente falando, porque Deus ele proporcionou isso para mim, é que quando você... Porque assim, com cada um ele trabalha de uma forma. Sim. Porque como a Bíblia diz que ele é multiforme, então ele consegue trabalhar com 8 bilhões de pessoas na face da Terra, uma forma diferente da outra. De forma personalizada. Perfeitamente, porque quando você pega o DNA, isso, quando você pega o DNA de cada um é diferente, a íris de cada um é diferente, então ele consegue trabalhar com você de uma forma especial. Os anseios são diferentes. Perfeitamente. Eu tive essa experiência, você pode ter também, o Dr. Flávio pode ter também, todos podem ter. Agora, existem os momentos que nem você está tendo a oportunidade. Quantas vezes a gente leu a Bíblia, estudou e tal. Então Deus já proporcionou para você uma espécie de brecha, de porta. Ele já conseguiu mostrar para você que ele existe. Para você, Dr. Fernando. Sim. Entendeu? Só que ele é assim, tipo assim, é como se ele provasse para você que naquele rio que você tá com a vara, tem peixe. Você já sabe que tem peixe, você só não conseguiu pegar. Vamos ver até quando você vai ter a paciência de continuar e falar assim, uma hora eu vou erguer essa vara. Consiste a fé, né? Perfeitamente, de uma forma, numa forma de uma analogia, assim, uma hora eu vou pescar, até porque teve momentos aqui que eu percebi algo mordendo essa isca. Só que a hora que eu levantei, então tem peixe, né? Beliscão, né? É isso. Então, assim, a sua paciência, porque Deus, ele nos testa, né? Muito. E ele fala assim, vamos ver até onde o Fernando vai, vamos ver até onde o Fernando acredita, né? Se ele acredita só de boca para fora, se ele só está interessado num negócio comigo, ou se ele está interessado num envolvimento pessoal. Porque Deus falando para você, ele vai dizer o seguinte, viu? Você acha que você está falando com quem? E ele sabe o nosso íntimo. Lógico, você não está falando com o seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com o presidente, com o papa. Você está falando com o Criador de todas as coisas. É uma coisa, humanamente falando, é uma coisa surreal. Ele te conhece antes de você abrir a boca para falar, não é isso? Sabe, isso, pelo amor de Deus, se a gente for sair daqui da ética da palavra, você vai falar uma palavrão, pelo amor de Deus, né? Então, ele pode resolver a sua vida num estalar de dedo, cara. Sabe o que é isso? E resolve. Entendeu? Ele pode... Você fala por experiência própria. Por experiência própria. Ele pode resolver a sua vida espiritual no estalar de dedo e a sua vida material no estalar de dedo, entendeu? Você tem um momento de
de uma maior conexão com Deus que você pode relatar? Ah, cara, eu tenho e eu deixo aqui e eu falo que foi a primeira, entendeu? Eu tive várias depois da primeira, mas eu deixo a primeira que mais me marcou. Assim, eu posso deixar duas, tá? A primeira que mais me marcou foi o primeiro encontro, que foi uma alegria que eu tive que é indescritível. E para resumir, eu estava no local, eu tive essa experiência sobrenatural, né, algo interno. E eu estava num culto ou estava numa igreja, numa reunião ali, buscando a Deus, louvando, agradecendo e tal. Que eu ainda não o conhecia, então eu vivi essa experiência. E aí a presença dele interna foi tão forte que eu não vi mais ninguém ao meu lado. Eu parecia que eu estava flutuando. Mas uma coisa sobrenatural mesmo. Bom, a hora que voltou ao normal, né? Eu digo que eu fui senti um pouquinho do céu e voltei para a terra, né? Que acabou que eu fui embora com a minha irmã e eu enxergava tudo cinza. Só que era um dia de manhã, um domingo de manhã, eu estava indo embora por volta de 11h30, meio-dia, era um dia de sol, entendeu? Então, a conclusão que eu cheguei a tempos depois, que o próprio Deus falou para mim, falou assim, olha, a minha presença ela é tão maravilhosa que um dia de sol para você que é lindo e maravilhoso, ele não se compara com o que você sentiu. Que eu tinha... É como se o próprio Espírito de Deus estivesse em mim e ele olhasse o mundo, que é pecador e corrupto por natureza, né? E aí a gente fala do ser humano e não da natureza em si. A natureza é perfeita. Porque Deus é perfeito. Ele enxergasse, olha como eu enxergo o mundo, eu enxergo cinza. Mas eu trago você para mim porque ali eu faço as coisas perfeitas. Essa é uma experiência. A segunda... Aí eu vou falar de uma questão material. Eu cheguei no Bradesco um dia na agência do Dom Pedro e aí eu fui pegar dinheiro e não tinha nada, cara, sabe? Não tinha nada. Eu tirei o extrato zerado. E ali na boca do caixa ali eu fiz uma oração. Falei, Deus, ó, eu tô tirando o extrato aqui, eu tô vindo aqui e não tem dinheiro. E eu preciso de dinheiro. O senhor sabe que eu preciso. Todo mundo precisa. Então eu quero fazer um voto com o senhor aqui que eu vou voltar aqui, eu vou manter a conta nesse banco e nunca mais vai faltar dinheiro para mim, eu sempre vou ter. Mas eu sempre vou ajudar quem precisa e eu sempre vou ajudar a igreja, entendeu? E eu faço isso crendo pelos olhos da fé de que eu vou sempre voltar aqui e eu vou tirar um extrato aqui. Eu vou fazer a minha parte, óbvio, né? Sim, não vou ficar sentado no banco da praça esperando as coisas acontecerem. Tem que fazer por onde, né? Daí e até hoje, se você precisar ir lá no Bradesco agora, a gente vai lá e tira lá uns... Bom saber. Tira lá uns R$10, uns R$20 para nós tomar um café. Tomar um sorvete na linha. Com certeza, cara. Bom saber. Porque Deus dá o necessário para cada momento que você vive. Nem mais, nem menos. Então... Assim, as experiências com Deus são as que eu mais gosto de falar, é a mais maravilhosa e não significa que você não vai passar perrengue e aperto, né? Sim. Mas até como provação, né? Mas ele estando do seu lado, você tem para todas as coisas. Você tem um banco do seu lado pro lado material, sempre. Se a hora que faltar no seu, você vira do lado e você pode pegar. E a espiritual, que é a paz que a gente precisa todo dia pra gente viver e ajudar quem precisa, né? Sem dúvida. Eu particularmente, eu peço para Deus para me dar prosperidade, para ter mais força para ajudar as pessoas. Sim. Né? E isso me alimenta, assim, ajudar as pessoas me alimenta. E talvez essas coisas estejam acontecendo, né, doutor? Sim. Porque a gente nunca a gente que é ser humano, a gente nunca está satisfeito, né? E às vezes, talvez por falta dessa experiência com Deus, a gente não enxergue de fato o que Deus tem feito. Sim. Mas ele entende como um bom pai que o filho muitas vezes não tenha enxergado tudo que o pai tem feito. Mas no momento certo ele vai mostrar, né? E outra, né? A gente sempre fala que não é a nossa vontade, né? É a vontade dele. Eu tenho que, cada vez mais eu busco esse entendimento. Mas isso aí é a constância dessa intimidade, né? E quando você, de fato, estiver íntimo, acho que isso vai ser natural. Então,
Quer dizer, eu sou meio egoísta e meio materialista nesse sentido. Mas o fato de você reconhecer já é um bom caminho, porque Deus ele se alegra das pessoas que reconhecem a fragilidade, né? Mas é do porque ser humano, né? Lógico, eu sou perfeito, você é perfeito, doutor Não, Fábio? e é do ser humano sempre achar que sabe o que é melhor, né? Deus quer que você reconheça mesmo, e que você reconhecendo que você não viva aquilo, porque a partir do momento que você reconheceu, ele falou, poxa vida, você sabe e continua, né? Virar a chavinha, assim. Não, é difícil. Eu não estou no comando Isso, dele. é difícil porque é só um momento de um encontro pessoal mesmo que você vai ter a força necessária para resolver isso. Mas, aproveitando aqui, doutor, que você está falando, e eu tenho visto que a gente, né, que você sempre tem comentado comigo a respeito disso, você veja bem, eu como ser humano frágil que sou, eu me alegro do fato de você se preocupar com isso. Porque como uma pessoa que foi transformada por Deus, e a Bíblia diz que depois que Deus ele transforma a sua vida, o Espírito dele começa a habitar em você. Mas a Bíblia diz que o Espírito dele ele é submetido à sua pessoa. Então, o que significa isso? Significa que você que fazia uma coisa errada, a partir do momento que você tem o Espírito de Deus, não que você não vá fazer, mas o Espírito de Deus, quando você vai fazer, o Espírito de Deus te fala assim, viu? Olha, antes você não sabia que era errado, agora você sabe. Sim. Você vai querer continuar fazendo? É uma decisão sua, ele te dá um toque. Ele te livra do perigo, ele te livra do erro, que ele sabe que se você cometer, você vai sofrer por você mesmo. Você sente isso no coração? Você sente e você sente ele falar isso. Na sua vida política, ele já influencia diretamente? Ele influencia, e só que assim, tudo tem os seus limites, porque nem sempre tudo você pode espiritualizar as coisas também. Por exemplo, você vai fazer uma votação na Câmara, você sempre pede... Eu não sempre peço, porque tem coisas que eu já estou decidido. Eu entendo que é daquele jeito e eu vou fazer aquilo. Mas tem coisas que, se ele ver que eu vou sofrer muito lá na frente, ele, por misericórdia, ele me dá um toque. Ele fala, olha, pense bem, né? Entendeu? Então isso que é maravilhoso. Mas eu falo para você que então o Espírito de Deus que está comigo, ele se alegra de ver uma outra pessoa querer conhecê-lo nesse patamar. E aí você que está ali, tem a vida transformada, você quer, assim, olha, a alegria que eu sinto, a paz que eu sinto, eu quero que você sinta também. Eu quero que você sinta. Se você tivesse o poder igual naqueles filmes de Hollywood, você coloca a mão assim na pessoa, você sente aí, né? A gente gostaria de fazer isso, mas não é assim. Entendeu? Então, se eu, como ser humano, quero ver, imagine Deus. Entendeu? E você vê como é contagioso. Isso. Né? E a Bíblia tem os seus... que você acabou espiritualizando ele. Né? E ele me espiritualizou. Isso vai acontecendo. Quer dizer, é uma coisa que propaga com uma facilidade, Porque é uma coisa mágica, porque é uma coisa boa, doutor. Você está deixando legado, tá vendo? mas é legal. E para concluir, mas a Bíblia diz também que tudo tem o seu momento, né? Tem a sua hora. Então, continua aí nessa fé, nesse desejo, nessa vontade, que talvez não seja nem sua. O próprio Deus está colocando em você para que quando Ele se revelar, você viva coisas extraordinárias, né? Porque tudo de Deus é extraordinário. Uma profecia, né? Cara, porque tudo de Deus é extraordinário, tudo de Deus é diferente, cara. Não é igual do ser humano. Seria esse seu código de mestre? Seria esse o meu código de mestre. Seria. Tudo de Deus é extraordinário. Isso, tudo dele é extraordinário. Pode deixar aí que é meu código de mestre. Eu fico muito feliz. Esse papo certamente duraria, acho que uns 3 dias. Não, duraria. Duraria. Tem muita coisa, né? Muita história aqui. Muita informação, aqui, né? Muita experiência pessoal. Né? E vivência entre nós, conexões, né? Sim, não, eu fico feliz porque eu creio assim que nada é por acaso. Então até essa conversa, até essa participação, eu tributo essa honra a Deus e sei que Ele permitiu isso, né? Porque Ele está nas grandes coisas e nas pequenas. Amém.
E volte sempre, você sabe que as portas estão sempre abertas. A parceria existe, sempre existiu, fazem décadas já, né? Amizade mais ainda. E mais do que tudo isso, um orgulho e onde você está hoje, né? E sabemos o quanto é difícil e quanto foi difícil a trajetória. Cara, eu vou falar para você, doutor Fernando, doutor Flávio, né? Nada disso me envaidece, eu continuo com os pés no chão. Entendo que tenho muito para fazer, como a gente tem muito para fazer. Sim. E que Deus ele tem bênçãos para todos nós. E que a gente tem que valorizar. Uma coisa que eu aprendi a valorizar de advocacia foi sempre olhando o seu comportamento, né? De ser um profissional de excelência, de estar sempre ali desde o falar, do se vestir, do valorizar aquilo que você fez na faculdade, como assinar um bom contrato, né? Valorizar o tempo que você passou. Então, você é sempre uma referência para mim nesse aspecto. Sempre procuro ser grato a Deus por tudo, mas grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, entendeu? Então você é uma das pessoas, então eu não esqueço o dia que eu estava lá em casa, você entrou lá na minha casa, foi lá no meu quarto e falou que tinha o escritório e que a condição era aquela, então aquilo eu vejo como uma coisa divina, celestial, porque as coisas que Deus faz, que nos momentos que Ele está mais presente, Ele deixa gravado na sua vida, para que você nunca esqueça. Perfeitamente. Então, mas eu lembro, porque quem foi ajudado lembra, né? E você lembra de outras coisas também que eu falei, porque eu creio que é o próprio Deus. Então, assim, eu sou grato a Deus porque você foi uma referência e para mim nesse aspecto, eu sempre menciono, e eu sou grato a Deus porque Deus colocou você na minha vida nesse aspecto, entendeu? Então, assim, sempre gratidão, e estamos aí para melhorar a vida das pessoas, ajudar e ser exemplo, cara, né? Não problema para os outros, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser a solução para as pessoas, não o problema, né? E agora com uma responsabilidade maior, né? Talvez, Sendo essa autoridade que você conquistou. Não, mas sem vaidade, Mas está, né? Estamos, estamos lá, vamos fazer o melhor. Isso aí. Doutor, muito obrigado. Doutor Flávio, muito obrigado. Encerramos mais aqui um Código de Mestre, com a participação dessas pessoas tão queridas e ilustres. E em breve teremos mais capítulos. Tudo de bom para vocês. Esse foi... Ia longe esse daqui. Foi top, hein, cara? Esse foi top. Só tá